dias atrás eu ouvi a seguinte frase: você sabia que o tratamento de um terapeuta vai até onde o terapeuta já foi no tratamento com ele mesmo? É isso mesmo. Eu vejo muitas coisas acontecerem nessas histórias de atendimentos, onde às vezes o terapeuta não está realmente profundamente trabalhando ele mesmo. Então, quando isso acontece, será que você já parou para olhar para você mesmo? Será que quando os teus pacientes vêm até você, são sintomas simples, são sintomas às vezes leves que eles trazem até você? Ou se eles vêm muito com sintomas crônicos, são doenças às vezes autoimunes, problemas às vezes que já vêm de anos, que você é a última solução para ele. Muitas vezes, quando mais resultado você dá para os pacientes com doenças mais graves ou mais intensas, é porque talvez você esteja indo mais além em você mesmo. Então você consegue dar resultados para aquelas pessoas que vêm te buscar. Mas, às vezes, quando iniciamos o trabalho na área emocional, esquecemos de olhar um pouco para isso, de olhar em buscar mais informações, de buscar mais conteúdo e olhar para dentro de nós mesmos para que a gente possa tratar as nossas fragilidades, os nossos sintomas, as nossas alterações. E nisso eu vejo 3 tipos de profissionais, principalmente, que vão fazer os cursos. Primeiro é aquele profissional que geralmente vai ao curso para se tratar. Então ele vê um curso ali de fim de semana de trabalho com emocional, trabalho com energética, a parte energética do corpo. Então ele vai para esse estudo, vai para esse curso para se tratar. Mas esquece às vezes que aquilo é um curso, não é um tratamento. Se ele quisesse se tratar, podia ir no atendimento de um profissional que já está há anos de experiência às vezes no mercado. Mas às vezes ele vai para o curso, não se trata, porque o curso não é feito para se tratar, e ainda sai querendo tratar outras pessoas. E isso faz com que aquela pessoa que já está bagunçada, às vezes acaba mais bagunçando os outros do que organizando aquelas pessoas que vêm até ele para que ele possa ajudar. Então é extremamente importante para que essa pessoa ela trabalhe em si, para que depois possa olhar os outros. O segundo tipo de profissional é aquele que vai no curso, mas só estudou aquilo que aconteceu no curso. Depois ele não reviu o material, ele não viu mais vezes aquele conteúdo, simplesmente quer tratar as pessoas com aquela informação que ele teve lá. Só que nem sempre num curso a gente capta toda a informação. Eu acho que se a gente captar mais de 50% do conteúdo do curso, é ótimo, porque às vezes a gente perde a concentração, a gente voa e às vezes a gente não consegue captar ou entender e compreender todas as informações. Então é preciso ver e rever várias vezes as informações para que daí capte aqui dentro de mim, para que eu possa expressar para o meu paciente ou fazer de forma correta a técnica, a terapia, qual for a técnica que eu fui estudar naquele momento. Mas simplesmente só jogar na prática, sem às vezes estudar aquela informação, às vezes a técnica não é eficiente, não é eficaz e o resultado, por consequência, não é tão bom quanto poderia ser. Então, por isso que é interessante estudar a mais. E o terceiro tipo de profissional é aquele que vai no curso, capta as informações, mas ele estuda, vê, revê várias vezes e coloca em prática o atendimento para que ele veja então o resultado daquilo que ele estuda, daquilo que ele busca nos livros, daquilo que ele olha ou ouve nos áudios, nos vídeos que tem por aí. Então simplesmente às vezes fazer o curso e simplesmente não olhar para si faz com que às vezes o atendimento seja muito raso. Então, os pacientes que tu vai conseguir melhorar são aqueles pacientes com sintomas simples. Faz 3 dias que eu tô com dor, ou eu tive um sintomazinho assim, mas nem é uma situação tão grave de vivência emocional que ele teve. Então, quanto mais a gente consegue aprofundar, mais a gente consegue aprofundar no paciente também. Um exemplo que eu tenho, então, é das minhas vivências. Quando a gente olha para as nossas histórias, a gente começa a perceber que a gente é terapeuta desde criança, porque quem é terapeuta já tem aquele dom dentro dele de querer ajudar as outras pessoas, de querer proteger os outros e auxiliar quem está à nossa volta. E isso vem muitas vezes porque desde criança eu via situações onde outras pessoas não estavam bem, eu tinha que ajudar meus irmãos, eu tinha que ajudar minha avó, eu tinha que ajudar meus pais. Eu queria protegê-los, eu queria que eles ficassem bem, eu tinha que apaziguar
eu tinha que evitar que o pai e a mãe brigassem, eu tinha que fazer com que o ambiente ficasse em harmonia, eu tinha que amortecer o problema dos outros para que eles fiquem bem. Então isso já me traz um conhecimento, já desde pequeno, de ser um apaziguador, de ser um protetor, de ser alguém que vai tentar, então, colocar os panos quentes para que todo mundo fique bem. Então isso já vem com a gente, muitas vezes, como terapeutas, ou, como diz então Marc Flechet, os 9 meses antes da concepção, eles traduzem para nós a nossa pegada genômica, o nosso pré-programante relacionado à nossa missão de vida. Então, o que os nossos pais estavam vivendo naquele momento, eles vão dar de relação à nossa personalidade, à nossa função. Então, muitas vezes nossos pais estavam vivendo situações realmente de ter que proteger alguém, de ver que algumas pessoas não estavam bem, de ter que ajudar os outros à sua volta. Então, a gente já vem criado baseado nessa função, nessa situação que eles estavam vivendo naquele momento. E a partir daí eu fui para a faculdade. E na faculdade a gente começa então do básico, a gente olha a parte física, então principalmente na área da fisioterapia. Quando a gente olha a parte física, a gente trabalha então na parte mais baixa da grade, da pirâmide de sintomas. Então a parte física a gente consegue, às vezes, analgesia, consegue aliviar aquele sintoma, mas nem sempre é a parte física que é a causa. Da mesma forma, se eu trabalhar em cima de um músculo, às vezes tem uma informação neural anterior que está em disfunção para aquele músculo, que vai alterar aquele músculo. Da mesma forma, às vezes uma dor pode vir de uma situação emocional. Então, se eu não olhar aquela base inicial, não adianta só mexer no músculo que não vai ter eficiência que eu gostaria. Então, na pós-graduação, eu mantenho esse padrão de terapia manual, onde eu olho para o paciente nesse contexto físico. Claro que eu evoluo mais esse processo, eu evoluo mais o processo físico, eu manipulo, eu faço as mobilizações, técnicas de terapia de estralar, de mobilizar, de manipular o paciente de alguma forma, que faz o resultado ser mais eficiente. E quanto mais estudo, mais a gente se aprofunda dentro do paciente. E lá na terapia manual, daí sim eu entendo um pouco mais do contexto mente e corpo. Foi quando eu conheci a microfisioterapia e a leitura biológica, que são bases então do que eu trabalho hoje. Então, na microfisioterapia, a gente consegue compreender um pouco mais dessas características mente e corpo, porque a mente influencia o corpo, porque a mente influencia os músculos, articulações, cartilagens, porque essas disfunções emocionais que eu vivo podem, às vezes, me atrapalhar no meu dia a dia e fazer com que eu não fique bem. E a leitura biológica, uma das bases, que usa as bases da nova medicina germânica, das leis biológicas, me ajuda a compreender melhor o que cada órgão, cada tecido do meu corpo me traz de alteração, para que assim eu possa compreender e juntar essas informações mente e corpo. Mas o que eu ainda não entendia nesse momento, por mais que eu já fazia homeopatia desde criança, que eu trabalhava uma parte, então mente, corpo e alma um pouco mais além da homeopatia, eu não entendia que eu precisasse fazer terapias para mim. Porque eu estava ali para tratar os meus pacientes, eu estava ali para ajudar os outros, mas esquecia que quem precisava ser ajudado primeiro era eu e depois os outros. Vocês já viram aquela história de que no avião as máscaras cairão sobre a sua cabeça, coloque uma em você e depois coloque na pessoa ao teu lado. Então, primeiro a gente cuida da gente para depois cuidar do outro que está ao nosso lado. Porque enquanto a gente não cuida de nós, de nada adianta eu estar morto e querer cuidar do outro, né? Então eu preciso realmente estar bem comigo mesmo, para que daí eu possa ajudar da melhor forma possível a pessoa que está ao meu redor. Mas a gente é muito criado nesse contexto de que a gente tem que estar sempre dando suporte aos outros e deixando nós em segundo plano, e isso faz com que às vezes a gente se atrapalhe. Mas foi a partir do momento que eu comecei a estudar a terapia crânio-sacral, que é o método trazido por o Pledger, que eu comecei a ver um outro olhar, ainda juntando aquela base da homeopatia que eu já fazia, entendendo a integralidade do corpo, eu comecei a ver mais essa relação mente, corpo, espírito, alma. Então, quando eu compreendo o todo, eu consigo me sentir um todo. Então, nesse momento que eu começo a entender que existe a informação e a informação está toda em mim. Basta eu olhar para dentro de mim.
E um dos livros do Pledger é Seu Médico Interno e Você. É essa base de entender o que o teu eu interno, o que a sua mente inconsciente tem de todas as informações. São as informações de tudo que você viveu, porquê de todos esses sintomas que você tem, de onde vieram e também sabe da onde que vem a tua história familiar. Tudo está gravado em você, no teu DNA, nas informações do inconsciente. Então, se eu olho para dentro de mim, eu consigo então visualizar tudo o que eu preciso saber do sintoma. Então é isso que fala o Pledger dentro do livro dele. Então eu agradeço muito a Renê que me apresentou a crânio-sacral e me ajudou a entender um pouco mais desse mundo então do Pledger, da terapia crânio-sacral e do médico interno. Porque a partir do momento que eu sei que toda a informação está dentro de mim, eu posso usar da meditação para olhar para mim mesmo e eu conseguir me centrar. Então, quando eu começo a fazer as minhas meditações, eu consigo me conectar com o meu médico interno, conversar com o meu eu interior, para eu conseguir saber, então, quais são as fragilidades, quais são os bloqueios, porque está tudo dentro de mim e eu consigo saber qual órgão que está de fragilidade, o que possa estar acontecendo, que possa estar trazendo essa fragilidade para mim. A microfisioterapia, que foi trazida pelo Afonso Salgado para o Brasil, que trouxe, então, o Daniel Grosjean e o Patrício Benini, me trouxeram um suporte muito forte para eu entender as relações com quem foi, quando foi e qual tipo de situação foi. E o que o Manuel Corbel trouxe da leitura biológica, que vem do Dr. Hammer, me ajuda a compreender muito mais precisa e fecha, então, com chave de ouro junto com a crânio-sacral, para então me colocar todas as informações possíveis que eu posso compreender do meu corpo e entendendo muito mais essa consciência de mim mesmo, porque quando eu tenho consciência do meu corpo, eu sei analisar o meu corpo, o que ele quer dizer, eu consigo ficar mais integrado, eu consigo ficar mais completo e o resultado muito mais eficiente por consequência. E a crânio-sacral ajuda também com relação aos processos intuitivos, porque assim eu consigo tocar o paciente e saber que simplesmente toques sutis podem trazer resultados muito mais eficientes. Então a minha mente governa o corpo e através da informação tátil eu consigo decifrar muitas das alterações, o que potencializa para mim a microfisioterapia, porque como a micro é com toques, simplesmente o toque sutil. Eu não preciso de um toque agressivo, eu não preciso mais manipular o paciente como eu manipulava na terapia manual anteriormente, mas com o toque sutil eu consigo desvendar um pouco mais do que acontece dentro do paciente e integralizar essas informações e a importância do autocuidado comigo mesmo para tratar o paciente. Porque lá dentro da crânio-sacral é que começo a perceber que muito se fala que o terapeuta, às vezes para passar de curso para um outro curso, ele tem que também se autotratar. Porque se ele não está equilibrado, ele não vai passar para o próximo nível. Então é uma coisa muito legal que a Renê faz lá no Pledger, é que as pessoas que não estão equilibradas, elas não podem continuar fazendo a terapia, não podem trabalhar em cima das outras pessoas porque elas não estão aptas a isso. Então é muito importante para todo e qualquer profissional cuidar de si e é isso que é feito na psicologia. Então o profissional da psicologia que está estudando, ele tem que buscar atendimento, ele tem que cuidar de si, porque se ele não está cuidando de si, às vezes as fragilidades dele ele pode jogar para o paciente. E eu já vi muitas histórias assim de pessoas que às vezes iam procurar terapeutas e o terapeuta tinha acabado de separar, estava frustrado ainda com aquilo e acabava mandando o paciente se separar ou deduzia coisas baseadas nas suas próprias frustrações, o que não era coerente com a situação que estava acontecendo. Então, quando eu entendo esse processo, que o paciente ele vem para você e você tem que estar coerente consigo mesmo, é nesse momento que eu começo a buscar terapias para me autotratar. Então, eu vou na terapia crânio-sacral, vou na microfisioterapia, eu vou no EMDR, Brain Spot, eu vou na psicóloga, eu vou no Reiki, eu vou fazendo a massagem, eu vou na acupuntura, eu vou às vezes no Theta Healing, eu vou em outros terapeutas, porque às vezes não basta eu me autotratar, porque às vezes eu estou fechado para mim.
Eu escondo meus próprios conflitos para eu não encontrar, às vezes, a frustração que me dói. Então, às vezes, eu preciso que outra pessoa olhe para mim para que ela permita que eu enxergue as coisas que estão escondidas dentro de mim. Então, a partir do momento que eu posso me permitir buscar mais a fundo o que está acontecendo na minha vida, que está me trazendo os meus sintomas, ou que está trazendo as situações emocionais da forma com que eu ajo, e faz com que eu consiga perceber muito melhor o que está acontecendo na minha vida. E quando eu melhoro essa lente, né, que eu estou usando, eu consigo olhar para o paciente de uma maneira muito melhor, e por isso que às vezes eu tenho resultados muito mais profundos nesse processo de entendimento do que o paciente está vivendo. E nesse meio tempo, enquanto eu me atendo, não paro de fazer os cursos. Eu fui para Itziar Urubi buscar mais informações da nova medicina germânica, com o Luiz Felipe Espinosa, conhecer a Josie Kramer, que me ajudou a entender um pouco mais sobre o que o Hammer falava, e também com relação aos contextos transgeracionais, que era uma coisa que eu não via até então, a não ser pela micro, que a gente possa achar as situações traumáticas lá do passado, o que nossos antepassados, pais, avós, sofreram anteriormente. Mas com a Josie eu consegui entender muito mais o que o transgeracional, o que as informações lá dos meus antepassados me bloqueiam e acabam atrapalhando com que eu siga as minhas escolhas, o meu destino, as minhas dificuldades. Então, por que eu tenho essas dificuldades e como eu posso corrigi-las, como eu posso sair delas? Porque eu não sou meus antepassados, eu estou numa história nova, eu estou numa história diferente, eu posso lidar de uma forma diferente com as situações no hoje. Mas enquanto aquelas informações estão presas dentro de mim, eu acabo então permanecendo no padrão de fragilidade e não conseguindo sair daquela limitação que me faz não ir mais à frente com os pacientes. Porque se eu vou mais longe ainda no transgeracional comigo mesmo, eu consigo ir nos pacientes no transgeracional deles. Então eu não fico só na superfície, só faz 2 meses que aconteceu isso, tchau, acabou, não precisa mais fazer outra sessão. E às vezes tem um bloqueio muito mais lá atrás que faz com que esse paciente fique sempre reativando o mesmo sintoma. Então não necessariamente só foi isso que aconteceu na vida dele. Às vezes ele está numa mesma informação da mãe dele, da avó dele, da bisavó dele, ou do vô, do trisavô. Então ele repete padrões às vezes, da família que faz com que esse bloqueio seja muito mais intenso. E é por isso que eu falo que a partir do momento que eu comecei a buscar essas informações, os pacientes que vêm até mim são aqueles que vêm com situações muito mais intensas, bloqueios muito mais fortes, que acabam vindo não somente desse pedaço de momento que eles estão vivendo agora, de ser simplesmente uma sintomazinha, uma dorzinha, uma alteraçãozinha do agora, mas são situações muito mais profundas, muito mais antigas do que a gente poderia imaginar simplesmente olhando ali no superficial dentro dele. Então, quando isso veio à tona para mim, fez muito sentido, mas ainda via que faltava alguma coisa. Por quê? Não adianta de nada eu começar a atender, fazer o meu melhor, se lá dentro as crenças que eu tenho são que eu não sou bom bastante, que eu nunca estou satisfeito com o meu melhor, ou que eu não sou merecedor de ter dinheiro, que eu não sou merecedor que as coisas fluam na minha vida. Se as minhas crenças me sabotam e me impedem de chegar aos meus objetivos, aí eu não consigo sair do lugar. Eu estou extremamente preso à minha vida no agora. Eu não consigo sair e fazer algo além do que eu posso dar. Eu estou patinando. E é a partir do Psyche que eu consegui compreender ainda mais que eu posso ir além. Eu mudo essas crenças. Então a Beth foi um anjo que apareceu também em minha vida, que me ajudou a abrir então meus olhos com relação às crenças limitadoras, que são às vezes questões que estão lá no meu subconsciente, que trouxeram emoções para mim em algum momento que alguém me criticou, que me desvalorizou, ou simplesmente que às vezes vem histórias dos meus antepassados que eles não conseguiram atingir determinadas coisas e aquela crença ficou que não posso atingir os meus objetivos, eu não posso chegar ao sucesso, que faz com que eu estabilize e minha agenda às vezes não flua, os pacientes não vêm até mim, ou eu não consigo então realmente ver um horizonte melhor.
Porque a partir do momento que eu estou triste, eu não estou motivado, eu não estou bem para atender meus pacientes. E se essa crença de que eu não estou bem, os pacientes às vezes não vêm até mim, porque a gente emite, não sei se já ouviram a lei da atração, a gente emite o que a gente sente, o que a gente pensa. Então, se eu penso que eu não quero atender hoje, que eu estou cansado, desmarcam pacientes. Então, eu comecei a compreender que eu preciso estar com a mente equilibrada para que eu possa, então, estar bem comigo mesmo e, então, mudar essas crenças que estão me limitando, impedindo com que eu siga em frente. E isso fez com que eu olhasse também mais para mim, porque antes eu olhava, então, para o atendimento, eu tenho que cuidar dos pacientes, eu tenho que olhar para eles, eu tenho que estar o dia inteiro atendendo, e eu esqueço de novo de mim. Então ali eu começo a perceber de novo que eu preciso fazer mais coisas para mim. Eu preciso me reeducar com a mente e o corpo. Então eu lanço um desafio para mim há uns anos atrás que eu precisava então fazer atividade física. Então eu começo a voltar a atividades físicas, a musculação, eu faço então um karatê, ou eu vou fazer também para a mente a meditação, para cuidar da mente e o corpo e manter esse equilíbrio. E uma massagem que eu também mereço relaxar, que posso cuidar de mim, eu posso ter um tempo para mim, não simplesmente passar o tempo inteiro cuidando dos outros. E quando assim eu me dedico à minha vida também, eu abro espaço para conseguir, além disso, cuidar ainda melhor e com mais saúde, com mais vitalidade, mais adequadamente cada um que vem até mim. E eu consigo estar mais feliz para usar os atendimentos, estar focado no que eu estou fazendo. Porque a meditação faz com que eu pare de voar. Então, se eu estou no atendimento, que eu posso pensar só naquilo que está acontecendo naquele momento. Que eu tenho energia para continuar o dia inteiro fazendo aquele atendimento de uma maneira forte, energética e bem. Para fazer com que todos que passem desde a manhã até a tarde saiam bem ali do consultório e consigam então se sentir melhor com as situações que estão acontecendo. E junto com isso, o cuidado mente e corpo não vem só da situação então de uma meditação, de uma atividade física, mas é o cuidado com a alimentação. Se você faz uma alimentação desregulada, não come nada que faz bem para o seu corpo, você não está bem contigo mesmo. Você fala uma coisa que você não faz. E quando você fala uma coisa que você não faz, é como você ir para um nutricionista obeso. É como se você ir para um cardiologista que é obeso e não se cuida. Então, como é que você pode ir para alguém, como é que você vai confiar em ir em alguém que não está bem com ele mesmo? Primeira coisa, você não vai para um psicólogo que você vê que ele é louco, que ele sai gritando na rua, que ele sai fazendo coisas mirabolantes. Você quer um psicólogo centrado que possa te ajudar. E um terapeuta da mesma forma. Você quer um terapeuta que esteja equilibrado, esteja bem consigo mesmo, para que você se sinta seguro. Então, porque você não é esse terapeuta para o teu paciente também, cuide da sua alimentação. E uma coisa que eu decidi por mim fazer, que eu já estou há um ano fazendo, é me libertar um pouco da bebida alcoólica. Porque se fala muito em alguns estudos que o álcool ele acaba atrapalhando a nossa capacidade intuitiva e a nossa capacidade, então, de raciocínio na hora de atender meu paciente. Então, uma pessoa que bebe à noite bastante, numa festa, no outro dia ela não está bem para atender os seus pacientes. Então, eu comecei a perceber que isso não é interessante para os meus pacientes, para que eu tenha eficiência no resultado. E talvez isso dificulte também que eu chegue lá no fundo do que aquele paciente precise para mim. Então, às vezes, a bebida ela pode te bloquear de você conseguir com a intuição ou conseguir dar um resultado que seja para tirar cada camada da cebola do teu paciente para chegar até o núcleo dele. Então, nesse contexto, também decidi separar um pouquinho a vida social da vida profissional. Porque se eu quero ser um profissional de elite que dê resultados excelentes, eu tenho que cuidar primeiro de mim para então cuidar das outras pessoas. E um dos últimos cursos que eu fiz para auxiliar mais ainda os pacientes é a psicogenealogia, que estudo transgeracional busca então lá na
árvore familiar, qual foi o antepassado que trouxe as fragilidades, e assim a gente vai indo mais e mais profundo aonde que está a raiz, a origem do sintoma, para que todos possam sair satisfeitos do consultório. Então, será que você consegue ir mais a fundo no resultado do teu paciente? Será que você está tratando só o superficial? Será que você está cuidando de si para você estar equilibrado, para conseguir realmente dar o resultado que você precisa para aquelas pessoas que vêm te buscar? Fica a dica aí, dá uma olhada em todas essas coisas, faz uma leitura de você mesmo, o que você está fazendo, que está contribuindo para você ir mais a fundo no teu paciente, ou o que está contribuindo para não ir mais a fundo no teu paciente, e até que ponto você pode modificar algumas coisas para auxiliar então ainda mais as pessoas que vêm te buscar. Agradeço a você assistir até aqui esse vídeo. Aproveita e compartilha com as pessoas que você conhece, que são terapeutas que fazem totalmente o oposto a essas situações, para que eles possam compreender que às vezes você cuidando disso, um exemplo que eu dou é, hoje eu tenho uma agenda de 7 ou 8 meses de lista de espera, porque os pacientes que têm resultados, que são pacientes com problemas de anos, que não têm melhoras, e às vezes aqui eles encontram resultado, é porque eu estou no caminho certo. Então, se eu estou no caminho certo, que tal você entrar nesse caminho também? Um grande abraço, tchau!